Olá pessoal, essa questão do Enem 2017 é uma questão bem legal. Eu pelo menos achei bem interessante essa questão porque é uma questão do cotidiano. Olha só, ela dizia: o resultado de uma pesquisa eleitoral sobre a preferência dos eleitores em relação a dois candidatos foi representado por meio do gráfico 1. Então, nesse gráfico a gente tem aqui no eixo Y a porcentagem de eleitores, no eixo X, dois candidatos, o candidato A e o candidato B. Ao ser divulgado esse resultado em jornal, o gráfico 1 foi cortado durante a diagramação, como mostra o gráfico 2. Então, aqui no gráfico 2, a gente tem os eleitores e os candidatos, só que o gráfico foi cortado. Olha só, o eixo Y não começa de 0, como começava anteriormente, começa de 20. Assim, essa diferença aqui que existe entre A e B ficou parecendo que é maior quando comparado com o gráfico original. Concorda? Você olha aqui, a distância entre as barras está maior do que aqui. Apesar de os valores apresentados estarem corretos e a largura das colunas ser a mesma, muitos leitores criticaram o formato do gráfico 2 impresso no jornal, alegando que houve prejuízo visual para o candidato B. Claro que houve, né? A diferença aqui parece que é maior, né? A diferença entre as razões da altura da coluna B pela coluna A nos gráficos 1 e 2 é qual? Então, ele quer saber a subtração entre a divisão da altura da coluna B pela coluna A no gráfico 2 e 1. Vamos fazer, então, primeira coisa, as razões. B dividido por A. No gráfico 1, B vale 30 e A vale 70, certo? Porque o eixo Y está começando do zero. Então, eu vou fazer 30 dividido por 70. No gráfico 1, a razão é 30 dividido por 70, isso dá 3 sétimos. Só cortar esse zero com esse zero dá 3 sétimos. Já no gráfico 2, essa razão vai ser um pouco diferente. O eixo Y começa de 20, né? Então, essa barra aqui, ó, que está em 30, na verdade, ela não vale 30, ela vale 10, né? 30 menos 20 dá 10. Essa barra aqui, ó, ela não vale de fato 70. O tamanho dela não é 70. O tamanho dela é 70 menos 20. 70 menos 20 dá 50, ok? Então, a razão vai ser 30 menos 20, 10, dividido por 70 menos 20, 50, né? Então, a razão no gráfico 2 é o B, 30 menos 20, 30, que é a barra, menos o início do eixo, que é 20, dividido por 70, que é a barra, menos o início do eixo, que é 20. Beleza? 30 menos 20 dá 10, 70 menos 20 dá 50. Corta esse zero com esse zero, dá 1/5. O problema é saber a diferença entre essas duas razões. Então, a diferença é a subtração. Vou pegar 3 sétimos e subtrair 1/5. 3 sétimos menos 1/5. Como que a gente resolve essa subtração? Se os denominadores são diferentes, a gente tira o MMC entre 7 e 5. O MMC entre 7 e 5 é 35. 35 dividido por 7 dá 5. 3 vezes 5 dá 15. Menos 35 dividido por 5 dá 7. 7 vezes 1 dá 7. 15 menos 7 dá 8. 8 sobre 35 é a diferença entre essas duas razões. Essa é a resposta da questão, a letra E. Certinho? Dúvidas? Se tiver dúvidas, deixe as suas dúvidas aqui embaixo nos comentários. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, faz favor, clica na carinha que está aparecendo aqui do lado e se inscreva, é de graça, não paga nada. E se ainda tem a resolução de várias questões, de várias provas do Enem e de concursos públicos. Valeu? Deixe o joinha, compartilhe o vídeo e no mais, bons estudos. Até a próxima!